Amém. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 14. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Até aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, nesta manhã. Esta é uma palavra, Senhor, viva, poderosa e eficaz, que eu creio que o Teu Espírito direcionou nesta manhã para falar conosco através dela. Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, Senhor, e que o Teu propósito nesta palavra seja, Senhor amado, alcançado em cada vida, em cada coração, Senhor. Meu Deus, e que cada um de nós possamos receber, Senhor, a edificação, o fortalecimento, o consolo, o conforto, meu Deus, que a Tua palavra tem para nós. Nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Paulo está exortando a igreja de Éfeso. E essa exortação que Paulo traz para a igreja de Éfeso, ela também serve para nós. E o que Paulo quer dizer com isso? Ele está estimulando os irmãos a crescerem na fé. Nós precisamos crescer na fé. Nós não podemos simplesmente nascer de novo e permanecer no mesmo estado sempre, sem nunca crescer na fé. O que o Senhor quer dizer com crescer na fé? A Bíblia compara a nossa vida espiritual como a nossa vida física. Assim como nós nascemos, e quando nós nascemos, todos nós éramos nenê e necessitávamos de cuidados intensivos. Não sabíamos nos alimentar por si só, não sabíamos fazer nada por si, éramos totalmente dependentes. Mas nós fomos crescendo. E com o crescimento nós fomos desenvolvendo habilidades e hoje nós estamos aqui. Não crescer não é natural. Não se desenvolver não é natural. Da mesma maneira, na nossa vida espiritual, a palavra de Deus, o Senhor Jesus diz que nós nascemos de novo. Então, nascemos de uma natureza agora não mais natural, carnal, mas de uma natureza espiritual. E essa natureza espiritual, no começo, ela é totalmente dependente. Da mesma maneira que uma criança é totalmente dependente. A gente não sabe orar, a gente não sabe ler a Bíblia, a gente lê e não entende nada, a gente não sabe muitas coisas do Evangelho que nós precisamos aprender. E aí nós recebemos todo o cuidado da igreja, nós vamos ali sendo tratados e cuidados, mas nós não podemos permanecer para sempre nesse estágio. Nós temos que crescer. Paulo vai dizer aqui algumas características de alguém que não cresceu e que não se desenvolveu na fé. E se houver em nós essas características, é sinal de que nós precisamos crescer na fé, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ele começa dizendo aqui no versículo 14, para que não sejamos mais como meninos inconstantes. Então a primeira característica de alguém que não cresceu na fé é a inconstância, ser inconstante. O que é uma pessoa sem ser inconstante? Uma pessoa que muda com facilidade, uma pessoa sem firmeza, estabilidade ou constância. É aquela pessoa que ela nem ela sabe o que ela quer.
Ela não sabe o que ela quer. Às vezes ela ora por isso, aí ela não tem paciência, às vezes, de esperar ou de lutar por aquilo, ela muda, ela quer aquilo outro, aí depois ela já muda, ela quer aquilo outro. Ela não tem uma firmeza, ela não tem uma constância. Cada hora ela está de um jeito. Isso também se reflete na nossa vida com Deus, na nossa vida de oração. Porque Tiago vai dizer lá, em Tiago capítulo 1, vamos lá rapidinho. Olha o que ele vai dizer. Quando a gente é inconstante, Paulo fala que isso é uma característica de alguém que não cresceu na fé. E o apóstolo Tiago também vai complementar aqui, capítulo 1, a partir do versículo 5, ele diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Então, a outra característica, falta de sabedoria. Para aquele que não cresceu na fé, ele não tem sabedoria nas coisas de Deus. Ele diz aqui no versículo 6, peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, a característica daquele que não cresceu na fé é que ele não tem fé suficiente para orar e crer que ele vai receber aquilo que ele pediu. Ele é inconstante, por isso que ele fica mudando. Ele orou por alguma coisa, não aconteceu, ele já mudou para outra coisa, e ele não teve tempo, não teve paciência de esperar, ele já muda para outra, ele vai mudando. Vai mudando constantemente, porque ele não tem fé, ele não tem paciência, ele não tem sabedoria também espiritual, para saber que algumas coisas Deus vai atender rapidamente, algumas coisas vão demorar. Para saber que tudo que nós vamos pedir, nós temos que pedir de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. Eu não posso fazer uma oração que seja contrária à palavra de Deus. Eu tenho que fazer a minha oração de acordo com a palavra de Deus. Existe oração que é contrária à palavra de Deus? Existe. Tem pessoa que pede coisa totalmente absurda, totalmente fora do padrão da palavra de Deus. Deus não vai ouvir essa oração. Deus não vai atender essa oração. Oração que não está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então eu tenho que agir conforme a palavra de Deus. Porque ele fala aqui que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, não tem firmeza. Como é que a gente pode identificar isso na nossa vida? Um dia eu estou com a fé tremenda, outro dia eu estou sem fé. Um dia eu estou lá, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo. Depois, no outro dia, eu já não oro, já não jejuo. Um dia eu estou aqui no culto, eu tenho a alegria de estar aqui, no outro dia, não quero ir para a igreja hoje. Isso é o quê? Inconstância. Lembra do que Tiago falou? A onda do mar? Como é que é a onda do mar? Quando vem a onda, sobe. Depois que a onda passa, baixa. E às vezes a gente está assim espiritualmente. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Eu não estou dizendo que não tem períodos que a gente não vai se entristecer, que a gente não vai se abater. Mas tem pessoa que é constantemente isso, ele nunca sai disso. Ele não tem um período de firmeza, ele não tem um período de constância. A vida dele é sempre assim. Um dia está lá em cima, um dia está lá. Ou às vezes durante o dia mesmo. De manhã ele está bem, de à tarde ele já está mal. Nós não podemos ser isso é uma característica de inconstância. Pastor, como é que a gente faz para ser constante? Onde é que está a nossa firmeza? No Senhor. Quem é que vai garantir segurança para a nossa vida? O Senhor. Então está faltando o quê? Está faltando intimidade com Deus. Está faltando intimidade com a sua palavra. E Paulo vai falando mais, voltando lá para Efésios, capítulo 4, outra característica que ele diz: levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Uma pessoa que não tem discernimento espiritual, não tem profundidade na palavra. E hoje em dia está difícil, irmão. Você vai olhar aí no YouTube ou na internet o que tem de gente falando besteira.
o que tem de gente ensinando coisa errada. Como fazer para você não cair no erro? Você tem que ter maturidade, você tem que ter discernimento espiritual. Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita gente dizendo Senhor, Senhor, tem muita gente fazendo coisa em nome de Deus que não é de Deus. Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e dá uma lista de coisas que a gente sabe que só quem está envolvido na igreja é que vai fazer. Quem é que vai expulsar demônios? Quem é que vai falar novas línguas? Quem é que vai fazer maravilhas? É quem está no contexto da igreja, não é quem está fora. Mas Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não conheço vocês. Então tem gente que está pregando em nome de Deus, fazendo coisas em nome de Deus, até milagres em nome de Deus acontecem, mas que Jesus não conhece. Jesus não conhece essa pessoa. E Jesus diz, acautelar-vos com os falsos. Como é que a gente conhece aquele que é falso? Jesus diz, por seus frutos os conhecereis. Fruto não é obra. Aí eu preciso ter maturidade na palavra. Fruto não é obra. O que é obra? Obra é expulsar demônio, obra é curar. Isso é obra. O que é fruto? Fruto é característica de uma vida transformada por Deus. Amor, alegria, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão. Isso é o fruto do Espírito. E os frutos, eles vêm ali na nossa vida, não só o fruto do Espírito, mas os frutos de uma vida transformada com Deus. Aquele que mentia não pode mentir mais. Aquele que roubava não pode roubar mais. Aquele que adulterava não pode adulterar mais. Esses são frutos de uma vida transformada por Deus. Porque tem pessoa aí que está manifestando obras, e Jesus diz, muitos me dirão naquele dia. Então tem gente aí por aí manifestando obras, mas que não manifesta frutos. E eu tenho que ter discernimento espiritual. Da onde vem o meu discernimento? Da palavra de Deus, do Espírito Santo. Eu tenho que olhar, porque senão o que vai acontecer? Vai acontecer isso que Paulo vai falar. Levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Nos tempos de Paulo já tinha um monte de gente pregando heresia, ensinando um monte de coisa errada. E a gente que ensinava que Jesus não ressuscitou. Outros ensinavam que Jesus já tinha ressuscitado e que já tinha voltado. Então já tinha vários desvios teológicos naquela época, e isso só foi se multiplicando com o tempo. E hoje a gente tem um monte de igreja aí, não tem? Que prega aquilo que é contrário à palavra de Deus, que ensina que está tudo bem você viver fora do padrão da palavra de Deus. O que são isso? Falsos mestres, falsos ensinos, são enganos, são doutrinas de demônios, muitas vezes. E como é que eu faço para não ser enganado? Tem que estar firmado aonde? Na palavra. Jesus diz para os fariseus, errais porque não conhecer as Escrituras. Puxa, Maria, mas eles estavam ali lendo todo dia. Como é que Jesus diz não conhecer? É um conhecimento de aplicação, não é um conhecimento teórico. Os fariseus conheciam tudo na teoria, estava aqui, tudo aqui na mente. Mas não estava no dia a dia, não estava na prática. Então eu tenho que conhecer a palavra de Deus e tenho que praticar a palavra de Deus. Tem que viver a palavra de Deus. Eu olhei para a palavra de Deus, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Não é dizer, eu não consigo isso. Não, eu tenho que conseguir. Pastor, mas eu não tenho força. Aí entra o Espírito Santo. Aí entra o poder de Deus para transformar a nossa natureza, para transformar o nosso ser. Aí entra a tua luta contra a tua carne. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo. Então não é só uma vez que eu vou negar a mim mesmo. Jesus diz que eu vou negar a mim mesmo quando? Cada dia. Várias vezes no dia. Tome sobre si a sua cruz, quer dizer, eu tenho que morrer para mim mesmo. Então não posso, o crente que vai se desenvolver, ele não pode dizer, eu não gosto de ler a Bíblia. Não importa se eu não gosto de ler, eu vou aprender a ler, a gostar de ler. Eu não gosto de orar. Vou aprender a gostar de orar, porque eu não posso agradar a mim mesmo, eu não posso viver para mim mesmo. Eu já cresci, eu já estou maduro. Irmão, não é assim a nossa vida?
Quando você é criança, você faz, e Paulo vai falar isso, quando eu era menino, eu falava como menino, eu fazia várias coisas de menino, mas agora que eu cresci, eu larguei as coisas de menino. Não é assim na nossa vida? A gente não tem um comportamento quando a gente é criança, quando a gente cresce, a gente não tem que mudar? Tem que mudar. Tem que deixar as coisas da mesma maneira. Eu tinha um padrão de vida antes de conhecer a Jesus, antes de nascer de novo. Nasci de novo. A minha vida tem que mudar. Tem que ser transformada. Eu tenho que deixar várias coisas da minha vida de lado. E mesmo coisas que eu gosto. E mesmo coisas que a minha carne gosta. Mas eu tenho que deixar de lado. Para quê? Para agradar a Deus, para satisfazer a Deus. Isso é sinal de que eu estou o quê? Crescendo, amadurecendo. O nenê não sabe diferenciar. A criança pequenininha não sabe diferenciar. Ela sabe diferenciar? Não sabe. Ela não tem noção de lugar, ela não tem noção de nada. Ela é criança. E a gente releva por ela ser criança. Mas depois, quando cresce, você tem que ensinar ele. Olha, aqui é assim. Não é assim que a gente aprende? Ó, você vai ficar na escola agora. Agora você tem que pegar teus livros e tem que estudar. A gente ensina a criança e da mesma maneira nós temos que mudar a nossa vida espiritualmente. Olha o que está escrito lá em Hebreus. Vamos lá um pouquinho mais para frente, na carta aos Hebreus, capítulo 5. A partir do versículo 12. O escritor aos Hebreus diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. O que o escritor aqui está dizendo? Que tem pessoa que ainda não conhece os rudimentos do Evangelho. O que é o rudimento do Evangelho, irmão? Nasci de novo. Como que eu nasci de novo? Como que eu vou para o céu? Como que eu posso ter a certeza de que eu vou para o céu? Como que eu posso ter a certeza de que agora o meu nome está escrito no livro da vida? Isso são rudimentos, coisas básicas do Evangelho. Princípios básicos da palavra de Deus. Por que uma pessoa que não nasceu de novo não vai para o céu? Tem pessoa que às vezes está anos na igreja, que ela não tem essa noção. Ela fica com o conceito ainda do mundo, que basta a pessoa ser bonzinha que ela vai para o céu. Se a pessoa for boa, se a pessoa não fizer mal para ninguém, se a pessoa não prejudicar ninguém, então ela vai para o céu. Isso é rudimento, é coisa básica. Jesus diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Jesus diz que a nossa justiça, a justiça do homem, é trapo de imundícia na presença de Deus. Que nós não nascemos de novo pela nossa própria justiça, nós somos salvos pela fé, por meio da graça. Não vem de nós, é dom de Deus. Isso é rudimento, isso é coisa básica do Evangelho. Mas quando eu não cresço, quando eu não me aprofundo na palavra, quando eu não me aprofundo naquilo que eu deveria me aprofundar, eu tenho que ficar eu fico perdido nisso. Isso não está claro para mim. Isso não está definido para mim. Até a gente ouve cada coisa aí por aí de pessoas que deveriam estar firmes nisso. E que às vezes vão e dão entrevista e falam coisas que questionam os rudimentos do Evangelho. Eu tenho que estar firmado nisso, irmão. Sou salvo pelo quê? Pela graça, por meio da fé.
E eu estou salvo aqui não porque eu mereço. Jesus merece, aleluia, e Ele me salvou. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu nasci de novo, é porque eu fui resgatado, é porque eu fui lavado no sangue do Cordeiro, aleluia, é porque Ele perdoou os meus pecados, aleluia. Eu fui resgatado, eu não mereço, mas eu fui comprado por um alto preço. Rudimentos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O escritor aqui aos Hebreus está falando isso. Então o que é isso? Se eu fico só nisso, eu não tenho firmeza nisso, eu ainda estou precisando de leite, não de sólido alimento. Se eu não estiver exercitado na palavra, o que é ser exercitado na palavra, irmão? Me aprofundar na palavra, eu ir para a palavra aqui, eu estudar a palavra, eu meditar na palavra, e eu ler e eu reler. Isso eu vou me exercitando na palavra. E eu vou crescendo, eu vou amadurecendo. Eu tenho que saber quem Deus é, quem é Deus, e o que Deus significa para mim. Eu tenho que saber isso. O mundo veio da onde? A ciência diz alguma coisa, e eu? Da onde o mundo veio? Eu vou misturar o que o mundo diz com o que a palavra de Deus diz, ou eu vou crer na palavra de Deus? Hoje nós sabemos que as evidências apontam para aquilo que a palavra de Deus diz. Antigamente todo mundo achava que o universo era eterno. Hoje a ciência já sabe que o universo não é eterno. O universo tem um começo e vai ter um fim. Não é eterno. E a causa olha só como que a palavra de Deus diz que Deus se revela através da sua criação. O universo é matéria. O universo é tempo e o universo é espaço. E o universo, para ser criado, a causa da criação, ela não pode ser material, ela não pode estar presa no tempo e ela não pode estar presa no espaço. Quando a gente olha para a palavra de Deus, Deus é espírito, Ele não é material. Deus é eterno, não está preso no tempo. Então, todas as causas do universo apontam para aquilo que a Bíblia descreve como é o nosso Deus. Ele é eterno, Ele não é material, Ele é todo poderoso. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos descobrir aquilo que a palavra de Deus nos mostra a respeito de Deus e vai fundamentar a nossa fé em Deus, cada vez mais. Não importa o que as pessoas falam, olha, a gente tem que estar num ponto, irmão, que se você estiver ouvindo uma pregação e se der uma escorregada ali o pregador, ou você perceber, opa, peraí, aqui ele deu uma errada. Isso acontece, natural, pode acontecer comigo. Existem algumas coisas, eles trocar o personagem. Eu estou falando de Noé, daqui a pouco eu coloco Moisés. O pastor errou, colocou Moisés ali, não era Moisés, era Noé. Então a gente tem que ter essa maturidade para coisas pequenas e para coisas grandes. E de repente alguém vai falar alguma heresia, você, opa, peraí, não. Posso não ouvir essa pessoa não, aí está falando heresia já. Eu não posso, porque irmão, se eu não tiver esse discernimento, e esse discernimento vem pelo conhecimento da palavra, o que vai acontecer comigo? Menino inconstante, levado em roda por todo vento de doutrina. O diabo consegue manipular a gente fácil. E pensa que o diabo não conhece a palavra? Ele citou para Jesus. Então, o diabo conhece a palavra. O diabo sabe como manipular a palavra. Ele não vai se firmar na verdade, mas ele quer manipular a verdade. Então tem que ter o quê? Discernimento. O diabo vinha, Jesus disse, mas também está escrito. E o diabo vinha de novo, Jesus disse, mas está escrito. E o diabo vinha, Jesus está... O que é isso? Maturidade espiritual. Para cada investida de Satanás, você tem que estar firmado na palavra de Deus. A espada do Espírito é o que, irmão? Palavra de Deus. Mas como é que você vai manusear uma espada se você não conhece? O que está escrito? Ixi, não sei. O que está escrito sobre isso? Não sei. Então eu não cresci, não desenvolvi. A gente não dá espada na mão da criança, dá? Não dá, porque ela não sabe manusear. Então às vezes nós temos ferramentas, a gente tem recursos de Deus e da palavra de Deus, e nós não podemos usar, porque nós não temos maturidade para usar.
Nós ainda estamos como meninos, não crescemos na fé. Que mais que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quem é menino na fé não tem compromisso com o corpo de Cristo. Paulo está dizendo que nós crescemos aonde? Aonde é que nós crescemos? No corpo. Então você vê hoje muitas pessoas que estão desigrejados. Meninos na fé. Não tem maturidade, não tem profundidade. São pessoas que não conseguem nem cuidar de si mesmas, quanto mais de outras. Quanto mais influenciar outras. Não tem noção de corpo de Cristo, não tem compromisso com o corpo de Cristo. Menino na fé. Às vezes até pode ter nascido de novo, mas tem pouca instrução, tem pouca profundidade, tem pouco conhecimento. Aí ele acha que ele pode fazer o quê? Viver independente. Não é a criança, irmão? Você está andando com a criança, solta a mão da criança num shopping ou num lugar. O que ele vai fazer? Vai se perder. Ele não tem ainda a noção de que, se ele é muito pequenininho, onde é que está meu pai? Onde é que está minha mãe? Opa, peraí, não posso desgrudar do meu pai e da minha mãe, não. Eu tenho que ficar junto com ele. Mas o pequenininho não tem noção de nada. Não tem nem noção de perigo. Não tem nem noção de perigo. Se ele estiver num lugar perigoso, ele vai, que ele não sabe. Não tem noção de perigo. Então, a característica também de alguém que não tem vontade de estar na igreja, não tem vontade de participar das coisas do corpo de Cristo, não tem vontade de estar junto, por quê? É menino na fé. Criança na fé, não entendeu ainda que é no corpo de Cristo que nós somos abençoados. Olha o que Paulo vai dizer aqui, volta um pouquinho, em 1 Coríntios 14. Versículo 26. Ele diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então, tudo que a gente faz na igreja, qual é o propósito? Edificação. Nós estamos cantando aqui, não estamos cantando por cantar. Nós cantamos para louvar, para adorar a Deus. Mas nós cantamos também para a edificação do corpo de Cristo. Nós oramos para quê? É lógico, eu tenho pedido, eu tenho necessidade, eu quero buscar a presença de Deus, mas nós oramos também para a edificação do corpo de Cristo. Você está aqui, você está recebendo a palavra, para você aprender, para você crescer na fé, para a tua edificação. Tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos para a edificação do corpo de Cristo. E agora lá, um pouquinho depois de Efésios, 1 Tessalonicenses 5. Um pouquinho mais para frente aí. Versículo 11. Paulo vai dizer assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificar-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então a igreja é isso. O que eu vou fazer aqui na igreja? Exortar uns aos outros. O que é exortar uns aos outros? Você vê o irmão fazendo alguma coisa errada, você vai lá: ô irmão, isso aqui está errado. Nós somos um corpo, e um corpo é o quê? Um cuida do outro, não é assim? Eu não estou vendo o meu dedão aqui, mas eu estou caminhando com dificuldade para mim não chutar nada aqui, porque se eu chutar vai doer. Eu não estou nem olhando para baixo toda hora, mas eu tenho a noção do espaço, eu estou cuidando do meu corpo. Porque eu já dei umas topadas por aí, eu já machuquei o dedão, já arranquei a unha do dedão. Então, já quebrei até o dedinho do pé por não prestar atenção e passar numa porta. E eu sei que dói, então hoje eu tomo cuidado, eu não vou passar na beirinha, eu passo mais para cá, porque meu dedinho ali, ó, já quebrei ele, já judiei dele. Então,
igreja é isso, é um cuidando do outro. Você está vendo teu irmão errado, vai, ô irmão, peraí. A gente vai ajudar, a gente vai estar um do lado do outro. Isso é o propósito de edificação da igreja. Igreja não é lugar de individualismo. A igreja não é lugar da gente não olhar para o nosso irmão e a gente só cuidar da nossa vida. Não, nós cuidamos de nós e nós cuidamos do nosso irmão também. E aí nós vamos crescendo juntos. Esse é o lugar. Mas quem é criança, quem é menino na fé, não tem esse discernimento. Qual é o propósito de Deus para nós, irmãos? Que a gente crescer na fé, na graça e no conhecimento do Senhor. Porque eu crescendo na fé, na graça e no conhecimento, o que acontece comigo? Pensa numa planta, irmão. Você foi lá e plantou, pode ser o que for, você plantou um tomate, você plantou milho, você plantou feijão, você plantou um pé de fruta. O que precisa acontecer para você começar a desfrutar daquilo? Tem que crescer. Se ele não crescer, ele não produz. A mesma coisa nós temos que dar frutos. Deus nos chamou para quê? Para dar fruto. Lembra da parábola da figueira? O dono da vinha veio, olhou, não tinha fruto. O que ele disse para aquele que cuidava, para o vinhateiro? Há 3 anos eu venho buscar fruto aqui e não tem fruto. Corta e lança fora. Está ocupando a terra inutilmente. O que disse aquele que cuidava? Senhor, deixa mais esse ano, vou escavar as suas raízes, vou estercar, e nós vamos esperar mais um ano, até que dê fruto. Se der fruto, vai permanecer. Se não der fruto, então, nós vamos cortar. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Nós temos que frutificar espiritualmente. Nós temos que produzir frutos. Deus está esperando que a gente produza frutos. Deus está esperando que a gente cresça. Deus está esperando que a gente amadureça na fé. Deus nos dá talentos. E qual é o talento que Deus nos deu? A salvação. A nova vida em Cristo Jesus. Mas depois a Bíblia diz que um dia Deus vai fazer o quê? Vai pedir conta dos talentos. É assim ou não que está escrito? E um granjeou e multiplicou, Deus disse, servo bom e fiel. Para o outro que ganhou mais, Deus disse, servo bom e fiel. Para aquele que não produziu nada, o que Deus disse? Servo mau e negligente. Não produziu nada, não gerou nada. Eu te confiei um talento, eu coloquei algo precioso nas tuas mãos. Irmãos, o que Deus deu para nós? Algo precioso a sua palavra, algo precioso a sua fé. A fé, a Bíblia diz que Deus repartiu a cada um uma medida de fé. Então, a fé já veio de Deus. Deus deu a fé para você. A fé não foi você que produziu por você mesmo. Deus repartiu a cada um de nós uma porção de fé. Deus deu para você a fé. O Espírito Santo, aleluia, gerou uma nova vida em você. Você não nasceu pela vontade do homem, não é assim que diz Efésios? Você não nasceu pela vontade do homem, você foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. A obra toda quem fez foi o Espírito Santo de Deus, foi Deus que fez a obra toda na tua vida. Ninguém tem de que se gloriar diante de Deus. Foi Deus que fez a obra toda, a obra completa foi Ele que fez. Mas Deus fez com um propósito, com um objetivo. Deus não faz nada sem propósito, Deus não faz nada sem objetivo. Qual é o propósito e o objetivo de Deus? Que a gente cresça, que a gente amadureça e que a gente frutifique na fé. Esse é o propósito de Deus. Então a gente não pode estar acomodado na nossa fé. A gente não pode estar parado na nossa fé, estagnado, estacionado na nossa fé. A gente tem que estar crescendo cada dia mais. O que diz o profeta? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é um movimento constante. Você vai ler a Bíblia uma vez inteira. Não é o suficiente. Pastor, quantas vezes eu vou ler a Bíblia inteira para que seja o suficiente? Não sei, ainda não descobri. Eu já vi testemunho de pessoa que leu mais de 200 vezes. Aí você pergunta, o que você gostaria de fazer? Gostaria de ler mais a Bíblia.
Então a gente tem que fazer o que, irmão? A gente tem que usar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Davi foi enfrentar Golias com o quê? Com o que ele tinha ou com o que ele não tinha? Ele foi enfrentar Golias com aquilo que ele tinha. Porque se ele tentasse usar aquilo que ele não tinha, que era de Saul, não iria ajudar, iria atrapalhar. Usarei somente aquilo que eu uso lá no campo. O meu surrão aqui, minha bolsa, o meu cajado, a minha funda. O que você precisa usar para você vencer, para você crescer? Aquilo que Deus já te deu. A fé que Ele já colocou no teu coração. A palavra de Deus que você está recebendo, a igreja na qual Deus te colocou. Deus te deu todas as condições para você crescer e frutificar. Deus deu todas as condições para você crescer na fé, na graça e no conhecimento. Use aquilo que Deus te deu para você crescer. Em nome de Jesus. Amém?